Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A gente vai fazer hoje uma jogada diferente, baseada. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a nossa câmera para ter mais espaço. Isso, muito bem. Baseada no jogo do Deepak Chopra, Criando Sucesso e Dinheiro. E ele tem uma jogada interessante que eu vou fazer aqui, aleatoriamente. E aí, quem se encaixa nessa situação provavelmente vai aproveitar esse processo. Então é o seguinte, temos aqui o baralho dele e a gente vai misturar. E sem olhar muito, vamos tirar uma primeira carta. A primeira carta mostra a nossa identidade pessoal que todos sabem a nosso respeito. Minha intenção e concentração são claras. Oh, oh. Para gerar sucesso e dinheiro na minha vida, minha intenção e concentração precisam ser claras, então eu posso deixar o universo cuidar dos detalhes. Quem já tem esse tipo de percepção é aquela percepção de que eu só preciso saber o que eu quero, mas eu não vou definir o como. As pessoas observam quem está jogando aqui com esse perfil. A carta número 2 mostra o que desconhecemos. Nem nós, nem os outros percebem as forças inconscientes que atuam com muita eficiência em nós. Ninguém sabe desse processo. Nada é aleatório ou mero acaso, ou seja, exatamente a gente não sabe por que as coisas acontecem de uma certa forma. Muitas vezes existem coisas por trás. E aqui diz assim: minha vida está cheia de pistas que ligam minha realidade interior aos mundos exteriores. Toda situação, ela tem começo, meio e fim. Ela começa em algum lugar na nossa história, nas nossas crenças, na nossa aprendizagem e ela, no final das contas, chega em algum lugar que é o resultado que está do lado de fora, que a gente só consegue ver quando está do lado de fora. Muitas vezes a gente não se dá conta quando está do lado de dentro, tá certo? A carta número 3 é o lado sombra relacionado à autopercepção. Só quem pergunta sabe por que é que a gente tem essa percepção da gente mesmo. Mesmo todo mundo vendo isso aqui e depois percebendo de que tem coisas por trás daquilo que a gente fala. Meu mundo é criado pelas minhas visões. Eu reconheço a minha capacidade de transformar o invisível no visível, o não manifesto no manifesto. Isso acontece exatamente com todo mundo. Todas essas cartas que são aleatórias, elas contam uma história que acontece com todas as pessoas. Olha que super interessante essa jogada. Então, todos vocês vão se aproveitar desse processo. Então, tudo que a gente imagina e que a gente acredita, mesmo que a gente não tenha uma percepção clara disso, ele se manifesta do lado de fora. Então, muitas vezes, esse mundo que é criado nesse sentido é um dom humano, mas que a gente não tem acesso, porque a gente acredita que não tem acesso. Mas isso não é verdade. Existe esse acesso de a gente transformar os nossos sonhos em realidade, por exemplo. Então, essa é uma crença de que você não consegue realizar seus sonhos, os seus desejos. Então, você para de sonhar, você para de acreditar e culpa as circunstâncias pelo seu sonho não realizado, porque você não acredita nessa possibilidade. E a última é justamente o ponto cego. Os outros conhecem comportamentos nossos que nós mesmos desconhecemos. A percepção é alheia, só os outros sabem. Então, assim, o que é que os outros veem na gente que a gente não consegue ver na gente mesmo? E caiu aqui um. Meu diálogo interior reflete o poder que eu projeto. O modo como eu me apresento ao mundo e me movimento nele é um reflexo do meu diálogo interior. De certa forma, tudo isso aqui, ele está conectado, concordam?
todas essas percepções, elas são percepções que acontecem com todo mundo. E muitas vezes a gente não se dá conta desse diálogo interior, de que a gente fica contando umas histórias para a gente mesmo, no seguinte sentido: a gente fica falando com a gente de uma forma que a gente não falaria com os nossos amigos, que alguém que vem pedir opinião, a gente não dá dessa forma, que a gente diz, seu idiota, você devia, como assim, você não se esforçou o suficiente. Esse processo é um processo que mostra para o mundo exterior o resultado dessa conversa interna. Até porque, o que acontece? A gente sabe que o nosso corpo é feito de água. E por ser feito de água, ele carrega informações. Quando alguém te fala, você já fez o experimento da água, que você coloca 2 copos de água, e no primeiro copo de água você fala palavras de amor, e no segundo copo de água você xinga pra caramba. Depois você coloca, depois de uma semana, um mês, você coloca essas 2 gotas de água congeladas de preferência, que é mais fácil de enxergar. Só um minuto. Passou um carro barulhento aqui. Que é mais fácil de enxergar o desenho que ele faz no microscópio. E as palavras que a gente falou de amor mostram uma mandala mais harmônica. Quando você coloca no microscópio a água congelada que a gente xingou, a mandala não é harmônica, ela é toda deformada. E isso acontece com a gente se deforma por conta desses diálogos internos, né? Então, assim, tenha claro que, de uma forma ou de outra, talvez você carregue essas histórias que você se conta. Então, que tal a gente começar a contar histórias um pouco diferentes? E eu vou aqui jogar para saber que tipo de histórias diferentes a sua abundância está pedindo para você contar. Então, essa aqui é a história que o jogo do Depra Show para Criando Sucesso e Dinheiro conta sobre nós. Eu me incluo nisso, eu também passo por esse processo porque eu sou humana e estou humana, né? E muitas vezes a gente se sente, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo completamente oposto a isso. Eu me sinto muito protegida a nível energético, vamos dizer assim. Quando eu ando na rua, eu sinto que eu estou sendo protegida. Então, dificilmente acontece alguma coisa comigo. Não quer dizer que eu não fique observando, que eu não fique atenta a tudo que está à minha volta. Porque nem sempre as coisas acontecem, se as coisas acontecem para eu prestar atenção, eu preciso prestar atenção, não é que eu vou à la louca para todos os lugares. Mas, em princípio, eu me sinto bastante protegida. E a minha proteção também é a minha observação, né? Eu observo, então eu tenho uma reação ligada a essa observação. E quem tem muito medo acaba atraindo situações em que esse medo se manifesta, essa previsão desse desastre muitas vezes se manifesta. Por quê? Porque está sentindo essa vibração de medo é, em relação àquela situação. Isso pode ser qualquer situação, né? Estou falando de rua, mas pode ser qualquer situação. Então você vive esse medo, vive essa inconstância, porque você pensa sobre o medo e pensa sobre a inconstância. Eu ando tranquila e observo, e ajo quando tenho que agir. Mudo de calçada, enfim, faço o que é necessário, ponho o celular dentro da bolsa, eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho medo da circunstância. Então a minha vida é mais fluida por causa disso. Então esse processo, ele precisa de uma consciência. Então vamos ver que tipo de sugestão as cartas estão dando para você mudar esse seu nível de consciência para um nível de consciência mais abundante. Adoro quando essas coisas acontecem. Consciência. Estar no estado de consciência é o que eu estou falando. As cartas estão só repetindo aquilo que eu estou ensinando aqui para vocês, que eu estou comentando com vocês. Depois de estar consciente sobre o que acontece à sua volta, precisamos fazer o quê? Estou vendo essa cartinha aqui que está querendo sair. Gratidão.
Para a gente ser abundante, a gente tem que ter gratidão pelo que a gente já tem. Por quê? Porque se a gente. Mas isso não é uma coisa que é facilmente alcançável, né? Porém, as pessoas que. Existem relatos das pessoas que têm gratidão, que elas têm uma vida muito mais abundante, porque a percepção dessas pessoas sobre a vida delas é uma vida de uma vibração mais alta. A gratidão é uma das vibrações mais altas que existem nos Hz, que a gente, quando se mede isso, né? Então, é possível que a pessoa que esteja em gratidão, que não é ficar que nem. A gratidão também é uma emoção que vem naturalmente. Então, se você sente gratidão pelo que você tem, pelas bênçãos que você recebe, mesmo que você não tenha tudo que você quer, nem tudo que você acha que você precisa ou que necessita, mas que você tem gratidão pelo que você tem, essa vibração muda também as possíveis resultados e a sua própria vida, né? Que mais as cartas pedem para que todos nós que estamos aqui enxergando essa jogada, desenvolvemos ou tenhamos, né, para poder entrar num estado de abundância. Nourishment. Então temos aqui o antílope e o trigo. O trigo, ele e vem vindo há muitos anos, há muitas gerações, com esse perfil de abundância. Por quê? Porque o trigo traz. É do trigo que é feito o pão. E o pão tem uma relação com a abundância, que é essa coisa religiosa da multiplicação do pão. Com o pão a gente se relaciona de uma forma de sentir que basta um pão para a gente sentir saciado. Hoje em dia, por conta do tipo de trigo que é usado, esse processo meio que se perdeu. Se perdeu a nossa conexão com a abundância porque o fator trigo ele foi corrompido. E o fator trigo corrompido corrompe a nossa percepção de abundância também, dessa coisa de estar saciado pela alimentação, pelo que a gente se alimenta. Então a gente tem que procurar, de certa forma, outros lugares onde a gente se sente nutrido, onde a gente se sente preenchido. Porque a gente fala aquela história de você tem fome do quê? E a fome do quê nos coloca no lugar de vazio. Eu estou com fome, eu estou com vazio na barriga. Essa nutrição, ela não está preenchida pelas coisas que me dariam essa sensação de estar abundantemente preenchido. Eu fico numa falta. Então, é como se o universo estivesse chamando a gente para achar outras formas de nutrição que não sejam apenas pela alimentação. Que outros lugares você se nutre. Você se nutre pelas relações, você se nutre através do prazer que você tem no trabalho que você faz, você se nutre talvez com a sua conexão com a natureza, você se nutre como? Cada pessoa se nutre de outras formas que não só pela alimentação. E quando eu digo nutrido, é essa sensação de estar preenchido, independente se você realmente comeu, se você realmente comprou, se você realmente fez o processo físico da história. É uma coisa um pouco mais emocional mesmo. O que te preenche, o que te nutre? O que te faz se sentir inteiro dentro de você mesmo? E quanto mais do lado de fora estar corrompido, mais do lado de dentro está sendo pedido para ser preenchido sem a necessidade das coisas do lado de fora. É isso que todas as religiões tinham falado. Não é você abrir mão da vida e de tudo que é material, é de você se preencher sem a necessidade do material. Não quer dizer não usar o material, é saber se preencher de você mesmo. Né? Esse é o lugar mais difícil para todos nós, porque a gente, na maioria das vezes, se preenche dessas coisas que a gente sente falta com coisas do lado de fora. Inclusive, muitas vezes a gente quer mudar o nosso corpo de alguma forma, seja com uma roupa, com uma plástica, com um tratamento, pintando o cabelo, cortando
colocando unhas postiças, enfim, cada um com... Mais as mulheres. Os homens, eles fazem de uma outra forma, talvez, que eu não tenho tanto acesso. Então, vocês homens, meninos, venham aqui, comentem como é que vocês se preenchem das coisas do lado de fora. Pode ser no futebol, pode ser quando o time ganha, quando, enfim, você sai para tomar uma cerveja com os amigos. Cada um tem o seu processo, mas eu gostaria muito de saber como é que os meninos se preenchem do lado de fora. Mas do lado de dentro é se preencher de você mesmo. É você estar bem sozinho, é você estar bem com você mesmo. Então, esse preenchimento, essa nutrição é um aprendizado. Como é que eu fico bem comigo mesmo sem precisar do outro, mas ao mesmo tempo ter muito prazer em estar com o outro. É não eliminar o outro da sua vida, mas também não fazer do outro a fonte do preenchimento das tuas faltas, tá certo? E uma última carta fala do poder... Ups, vamos ver aqui, vamos ver se foca, focando. Deixa eu ler para vocês. Poder e cura, que é Trumpet Gentian. Essa flor, quando a gente faz um floral dessa flor, ela fala da cura da fala, da comunicação. Então, assim, para chegar... to get what you love, you first have to be patient with what you have. Então, é muito esse lugar que eu estava falando até agora. Você primeiro precisa estar satisfeito com o que você tem para você chegar aonde você quer chegar. Você precisa amar, você precisa ter a gratidão, você precisa estar se sentindo nutrido para você chegar no lugar de abundância. E aí, esse lugar de abundância vai ser um lugar natural para você. Então, esse processo, ele não se torna um processo baseado em conquistas ou em eliminações daquilo que não é, que você acha que não te serve, mas um processo natural dentro de você, dentro de mim, dentro de você, dentro de alguém perto de você. Esse preenchimento de você mesmo, isso é um exercício diário que todos nós precisamos fazer. E eu vou tirar aqui mais duas cartinhas, uma desse baralho cigano aqui, já caiu. Então, eu joguei essa carta aqui, apareceu num jogo anterior, que fala sobre a criança, sobre como recuperar a pobreza da criança interior, porque essa pobreza aqui, ela está representada por uma criança trabalhando. É como se essa criança tivesse perdido o lugar de criança. E é quando as crianças se traumatizam, é quando as nossas energias infantis têm trauma. Então, a nossa incapacidade de fazer isso, de alguma forma, está ligada a esse trauma aqui, que nós precisamos voltar e curar, chegar nesse lugar de qual que é o teu trauma infantil que fez com que você não se tornasse você mesmo, que você se vestisse de personas para satisfazer os outros, para ser amado, para ser reconhecido, e deixou de ser você mesmo. Você está o tempo todo querendo, arranjando estratégias para que o outro goste de você, para você fazer parte, para você se sentir seguro, inclusive. Então, cada um tem um trauma diferente. Eu não estou em julgamento aqui de quem causou isso em vocês, mas nós, como adultos, precisamos procurar curar essas crianças internas nossas. E um último recado aqui que deixa eu puxar aqui para cima, porque eu vou jogar 3 cartas do baralho cigano, como um último recado dessa jogada fantástica, sensacional, que, assim, altamente terapêutico isso aqui, meus amores. Esse é o caminho. Na verdade, esse aqui já é a solução. É onde vocês talvez precisem chegar, eu talvez até precise chegar, para chegar num estado de abundância. Eu já faço terapia há éons, né? Há muitos séculos. Eu já estou com 60 anos, então, e faço terapia desde os 20, muito tempo. Então, eu estar um pouco mais perto desse estado de coisas não é de se assustar, não é surpresa.
Mas, hoje em dia, eu sei que existem técnicas muito mais rápidas, né? Até porque já se descobriu outras maneiras da gente chegar nesses lugares dessas dores. E a gente ficou muito tempo cultivando o resultado dessas dores. Então demora um tempinho, não se achem que é mágico, mas aqui tem pelo menos uma visão do mapa por onde a gente precisa passar, que as pessoas precisam passar para chegar nesse nível de abundância interna, que é o nosso natural, que é nosso estado natural de ser. Então vamos jogar aqui, estou vendo, tem várias cartinhas aqui, elas saíram todas, nós vamos ler o que essas cartas estão contando para a gente. Então temos aqui uma mulher olhando para o passado, então olhando para a criança, provavelmente, olhando para suas dificuldades, aquilo que alguém olhando para trás para ver quais são as dificuldades que tem hoje, quais são as dificuldades que teve ontem, para fazer novas escolhas, tá certo? Aqui temos ou vamos pela direita ou vamos pela esquerda. E as novas escolhas, elas dependem de uma nova percepção da vida, uma nova percepção de como eu vejo a minha capacidade, o meu direcionamento, os meus potenciais, tá certo? E essas escolhas, elas vão ser transformadoras, porque a morte, ela é uma morte física, mas ela também é uma morte energética. Por quê? Porque ela traz essa escolha vai trazer uma mudança muito transformadora, essas novas escolhas. E nessas escolhas, essa transformação vai te mostrar quão sábio, quanto que você já sabe como pessoa, como ser, como essência. Essa sabedoria que existe dentro de todos vocês já existe. Só que a gente, às vezes, nega essa nossa sabedoria de alma, essa nossa sabedoria de essência. Para ser feliz, para ser tudo que a gente pode ser. Então, para a gente poder chegar nessa abundância, esse é o processo. É o que a carta está falando. Não sou eu que estou falando, mas eu estou falando aqui também, já meio que repete aquilo que a gente já tinha conversado. Então, esse é o processo para a gente chegar nessa abundância de estar preenchido de si, de não precisar do outro, mas achar que o outro é maravilhoso do nosso lado, não colocar esse peso todo nas pessoas, nas coisas, para preencher, para a gente ser feliz. A gente pode ser feliz sem essas coisas, apenas sendo quem nós somos. Porque a gente está numa vida toda procurando pela gente mesmo, pela nossa essência, por quem nós somos de verdade. Esse processo todo de aprendizagem é nessa direção. Meus amores, se vocês quiserem um apoio, uma jogada específica para o caso de vocês, ou mesmo um tratamento, vocês podem mandar um e-mail para curatecartas@gmail, que está provavelmente aqui no topo. Se vocês gostaram e que eu vou ter esse prazer enorme de segurar na mão de vocês. Agora, se vocês gostaram do vídeo, porque ele traz muita informação, traz esse mapa maravilhoso de como é que a gente chega nesse lugar de totalidade, de abundância, dê o seu joinha, entre no nosso canal, faça essa troca energética com a gente, que eu vou ter tudo isso, é muito, muito apreciado pelo canal, por mim. Eu adoro ler o que vocês escrevem, ultimamente são apenas elogios, e eu agradeço demais o carinho de vocês, mas eu adoraria ver as dúvidas de vocês e as experiências que vocês estão tendo com os tarôs que eu estou jogando, tá certo? Então, esse é um tarô extremamente terapêutico, tem um mapa muito bom do processo que nós todos precisamos passar para ter essa sensação de abundância. E eu espero que vocês aproveitem com seus próprios terapeutas, ou se vocês quiserem o meu apoio, eu estou aqui disponível. Vamos nos ver numa outra leitura? Combinado? Então tá bom. Muito sucesso para vocês, um grandíssimo abraço na sua alma e até a próxima. Tchau, tchau!